Bom, vou me apresentar novamente, para quem não estava no início. Meu nome é Stephanie Souza, eu sou farmacêutica, mestre em farmacologia pela Unifesp e consultora técnica aqui na Ecogen Laboratórios. E hoje eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre o sistema endocannabinoide e a farmacologia, principalmente do canabidiol, mas dos fitocannabinoides. Para entender essa farmacologia, primeiro, a gente precisa entender esse sistema, que é tão importante, a gente já vai ver o porquê dessa importância. Então, quando a gente fala em sistema endocannabinoide, a primeira palavra que tem que vir à nossa mente é a palavra homeostase, porque essa é a principal função do sistema endocannabinoide, é regular a homeostase, manter o equilíbrio do nosso corpo. Por isso, ele é tão importante. E também porque nós conhecemos nosso organismo dividido didaticamente em diversos sistemas, né? Todos eles se correlacionam de alguma maneira, porém, o principal sistema responsável por fazer essa comunicação entre todos eles e realmente orquestrar, né, todas as reações para que o organismo se mantenha em homeostase ou em equilíbrio, é o sistema endocannabinoide. Por isso, então, eu costumo associar o sistema endocannabinoide ao maestro de uma orquestra, porque ele, dessa mesma maneira, vai manter a harmonia dentro da orquestra. Então, é ele quem diz, né, quem toca e quem deixa de tocar. E assim, o sistema endocannabinoide atua no nosso corpo. É ele que vai comandar, né, todas essas trocas, todas essas ações para que o nosso organismo fique em equilíbrio. Desculpa, pessoal. Bom, mas como é esse sistema endocannabinoide, né? E por que a gente nunca ouviu falar dele? Bom, a gente vai ver mais para frente que o sistema endocannabinoide tem esse nome justamente pela origem da sua descoberta, né? Então, após a descoberta dos fitocannabinoides, que são essas moléculas da planta cannabis que atuam nesse sistema, a gente sabia que elas tinham uma atividade no organismo, mas não sabia como ela tinha aquela atividade. Né? Então, os cientistas, após elucidarem as moléculas desses fitocannabinoides, eles foram, então, buscar no nosso organismo quais receptores, né, que essas moléculas estariam interagindo para produzir os seus efeitos. Então, eles descobriram os receptores CB1 e CB2, chamados, então, receptor canabinoide tipo 1 e tipo 2, onde o CB1 está principalmente relacionado ao sistema nervoso central e o CB2 principalmente encontrado na periferia e muito associado ao sistema imunológico. Antigamente pensavam que eles eram restritos a essas áreas, hoje a gente sabe que não. Tanto o CB1 quanto o CB2, eles estão amplamente distribuídos no nosso corpo, desde o sistema nervoso central até a periferia, porém com predileção para essas localidades. E esses receptores, eles estão regulando uma série de acontecimentos, né, do nosso organismo. Então, desde apetite, percepção de dor, até o tecido adiposo, músculo esquelético, trato respiratório, ele está controlando, então, todos esses lugares, né, todas essas células, tanto no sistema nervoso central, quanto na periferia. Mas o que são esses receptores canabinoides? Bom, esses receptores que foram, então, elucidados em 1990, então a gente pode pensar, poxa, mas como, né? A gente não viu nenhum desses receptores na faculdade, né? A gente não estudou isso durante a graduação, nunca, né? Ninguém tocou nesses receptores, por quê? Então, eles são realmente receptores que foram recentemente descobertos, né? Então, é um sistema entre aspas, novo, que foi recentemente elucidado, e por isso e por mais algumas coisas que a gente também vai ver
Mais para frente, a gente teve esse déficit nesse conhecimento, mas que agora a gente está correndo atrás, certo? Bom, então esses receptores, eles são receptores metabotrópicos, ou seja, receptores que possuem 7 domínios transmembrana que estão acoplados a uma proteína G. No caso dos receptores canabinoides, essa proteína G é uma proteína G inibitória, ou seja, quando esses receptores forem, né, ativados pelo seu ligante, tanto exógeno quanto é, interno, né, ele vai, então, ser ativado e vai inibir a adenilatociclase, que vai reduzir a conversão de ATP em AMP cíclico, vai aumentar o efluxo de potássio, ele vai agir em aumentar o influxo, diminuir, desculpa, o influxo de cálcio, ou seja, ele vai gerar uma série de reações intracelulares inibitórias, ou seja, ele reduz a neurotransmissão e reduz a excitabilidade neuronal. Então, os receptores CB1 e CB2, como a gente já viu, eles estão mais expressos, né, o CB1 no sistema nervoso central e o CB2 principalmente em células do sistema imunológico. Bom, mas os receptores canabinoides, né, típicos, são esses CB1 e CB2. Mas dentro do sistema endocannabinoide, essas moléculas também interagem com outros receptores, como receptores órfãos, tipo GPCR55, o receptor vaniloide, TRPV1, e também receptores intracelulares, como é o caso do PIPAR. Bom, então aqui a gente vê, né, quais são os principais efeitos mediados pelos receptores CB1 e CB2 e alguns efeitos que não são via, principalmente, receptores CB1 e CB2, que são também vias muito relacionadas com canabidiol, e também a gente vai entender isso melhor mais para frente. Bom, como eu falei, também tem outros receptores que respondem a essas moléculas canabinoides. Um deles é o receptor vaniloide TRPV1, que ele também está amplamente expresso, né, principalmente no sistema nervoso central, e também está regulando uma série de atividades. E, conforme eu falei, ele participa, então, da transmissão canabinoide, porque ele tem como agonista os canabinoides, tanto os vindos das plantas, né, que são os fitocannabinoides, quanto os canabinoides endógenos 2-AG e anandamida, que são os canabinoides produzidos pelo nosso próprio organismo. Bom, então, o que são essas moléculas, né, endógenas produzidas pelo nosso próprio organismo? Depois que eles descobriram esses receptores, eles foram ver, bom, não é possível que a gente tenha receptor, né, só para uma molécula de uma planta agir. Então, quais são as moléculas internas que agem nesses receptores? E aí, então, eles elucidaram essas duas moléculas, a anandamida e o 2-AG, que são os principais endocannabinoides, ou seja, moléculas lipídicas canabinoides que se ligam e atuam nesses receptores, que são produzidos pelo nosso próprio corpo, que tem como precursor o ácido araquidônico, né? Então, são moléculas lipídicas que têm uma característica muito diferente da maioria dos neurotransmissores, né? Eles são produzidos e liberados sob demanda, né? Então, a gente vê aqui nesse próximo slide o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Aqui está presente, então, toda a maquinaria enzimática responsável pela síntese dos endocannabinoides. Então, essas enzimas, tanto as enzimas de produção quanto as de degradação, as de síntese, né, e de degradação dos endocannabinoides, elas também fazem parte do sistema endocannabinoide. Então, o sistema é composto pelos receptores canabinoides, pelas moléculas endocannabinoides e as enzimas, suas respectivas enzimas de síntese e degradação. Então, a gente tem, né, a NAP-PLD, que é a principal enzima de
de síntese da anandamida, PLC e DAGL, que são as principais de síntese do 2-AG. Como eu comentei, essas moléculas, então, elas não são invesiculadas e liberadas na fenda sináptica, elas são sintetizadas sob demanda, então, a partir de um estímulo, elas são sintetizadas e são, então, liberadas na fenda sináptica. Só que é interessante a gente notar outra característica especial dessa via, né, que elas são produzidas no neurônio pós-sináptico e são liberadas na fenda sináptica para agir no neurônio pré-sináptico, ou seja, elas têm uma atividade, uma atuação retrógrada, né, que é conhecida como retrógrada, porque ela sai do pós-sináptico para agir no pré-sináptico, o contrário, né, das vias normais de neurotransmissão, onde os neurotransmissores saem do pré-sináptico para o pós-sináptico. Bom, depois, então, que essa molécula agiu no seu receptor CB1, que está na membrana pré-sináptica e teve, né, aquela cascata intracelular inibitória, essa molécula ela tem que voltar para o meio intracelular para ser, então, degradada e voltar todo o ciclo. Para isso, elas usam proteínas transmembranas, né, porque essas moléculas são lipídicas, são grandes, então elas utilizam esse transporte, né, de proteínas transmembranas, que são importantes, a gente vai ver, né, que elas também são um local, né, de atuação de fármacos que podem modular o sistema endocannabinoide. E depois, então, que essas moléculas voltam para o meio intracelular, a anandamida volta para o neurônio pós-sináptico, o 2-AG para o neurônio pré-sináptico, onde tem as enzimas de degradação MAGL e FAH, que vão, então, degradar essas moléculas. Bom, mas não são só essas enzimas que degradam essas moléculas. Como vocês já viram, eles são derivados do ácido araquidônico, né? Então, a COX também está envolvida, né, na degradação dessas moléculas, assim como outras enzimas. Bom, então, os principais pontos, né, para a gente guardar do sistema endocannabinoide, que são super importantes, são liberação sob demanda, então, esse feedback negativo, essa ação retrógrada, né, ela é uma ação sob demanda, então essa liberação é feita sob demanda, ela é controlada pelo próprio organismo, ela tem uma atividade retrógrada saindo do neurônio pós-sináptico para agir no pré-sináptico e também uma atividade moduladora central importante que a gente vai ver também nos próximos slides um pouquinho melhor. Então, aqui, como eu comentei, né, só para ficar mais fácil a visualização, os neurotransmissores, né, por exemplo, o GABA, glutamato, eles estão envesiculados e são liberados na fenda sináptica para agir nos receptores da membrana do neurônio pós-sináptico. Dependendo, né, do neurotransmissor, do receptor que ele vai ativar e de qual vai ser a cascata intracelular, né, qual vai ser a mensagem que esse receptor vai passar para esse neurônio, a gente vai ter ou não a liberação desses endocannabinoides. Então, esses endocannabinoides vão ser, né, sintetizados primeiro, então liberados na fenda sináptica para agir nesses receptores CB1 e CB2 que estão presentes na membrana do neurônio pré-sináptico e vão, então, gerar uma cascata intracelular inibitória, reduzindo a excitabilidade neuronal e diminuindo, então, essa neurotransmissão. Aqui nessa imagem a gente consegue ver melhor, né, essa neuromodulação. Por quê? Os receptores canabinoides, eles não estão estritamente somente na membrana dos neurônios, né? A gente encontra esses receptores e moléculas canabinoides tanto nos neurônios, né, por exemplo, dentro do neurônio, na mitocôndria e também na membrana, mas também nos astrócitos e na micróglia, né, que são as células do sistema imunológico que estão presentes, residentes no sistema nervoso central, né? Então, principalmente
o receptor canabinoide do tipo 2 associado a esse tipo de célula. Então, a gente consegue ver, né, realmente essa orquestra, como é feito, né, toda essa regulação e modulação de todo um sistema, sempre visando o equilíbrio, né, a manutenção da homeostase e voltar aquele organismo que está desregulado para o estado de equilíbrio. Bom, finalizamos então o sistema endocannabinoide e agora vamos ver um pouco dos fitocannabinoides, né? Principalmente o canabidiol, que é o que a gente mais utiliza aqui no Brasil com finalidades terapêuticas. Os canabinoides, eles são divididos em três principais categorias. Os fitocannabinoides, eles são os derivados das plantas, que a gente conhece, canabidiol, tetrahidrocannabinol, que é o THC, e outros mais de quase 150 fitocannabinoides que já foram descritos. Temos também os endocannabinoides, que, como a gente já viu, são essas moléculas que são produzidas no nosso organismo e que agem nos receptores canabinoides, então a anandamida e o 2-AG. E temos ainda os canabinoides sintéticos, que são os produzidos em laboratório, então o dronabinol e o nabilon. Como eu comentei, tudo começou com a planta cannabis, né, que é uma das plantas mais antigas conhecidas pela sociedade. A gente tem indício da planta, né, mais de 10 mil anos antes de Cristo, e indício do uso medicinal desde antes de mil antes de Cristo, né? Então, desde 2700 antes de Cristo, a gente já tinha indícios, né, desse uso medicinal, principalmente na China e na Índia, né, que foi a origem aí, né, dessa planta, que depois se espalhou pelo mundo, e já era, então, utilizada para produzir efeitos hipnóticos e ansiolíticos. Bom, a planta, a cannabis, ela é uma espécie que é subdividida, né, em quimiotipos, né, ou em subespécies, que são sativa, índica e ruderalis. Essas subespécies, elas têm, né, diferenças anatômicas, né, então, da própria planta. A sativa, ela é um pouco mais alta, né, com folhas mais esguias, a índica já é mais robusta, tem uma planta mais baixa, e a ruderalis é bem fibrosa, né, é uma planta com essa característica. Mas hoje em dia, né, essa planta ela é tão antiga e ela acompanhou a evolução, né, da humanidade, e ela foi sendo cruzada, né, então foram acontecendo cruzamentos entre elas, e hoje existem uma variedade muito grande, né, de quimiotipos, que é por onde a gente prefere, né, caracterizar essas plantas, ou seja, a diferença está na diferença, nas diferentes concentrações de fitocannabinoides. Então, uma sativa, antigamente, né, normalmente, ela é uma planta com mais THC. A índica, uma planta mais equilibrada. A ruderalis, uma planta com mais CBD. Hoje em dia, né, então, como a gente sabe, isso não existe mais, e esses nomes, né, eles são mais utilizados para se referir mesmo à planta, né? Então, quando a gente usa os quimiotipos, a gente tem uma melhor acurácia do que a gente está falando quando falamos em óleos medicinais, né, em uso medicinal da planta. Bom, mas o que aconteceu, né? Se é uma planta tão antiga, que já era utilizada, né, com finalidade medicinal há tanto tempo, por que a gente não tem estudo? Por que a gente não conhece? Por que não está na faculdade, né, esse conteúdo? Bom, a gente sabe que entre diversas coisas que aconteceram, né, historicamente, a cannabis ela foi proibida, né? Então teve muita dificuldade, na verdade não poderia mais fazer pesquisa com essa planta, né? Principalmente então na década de 30, quando teve esse decaimento do uso medicinal, porque nessa época eles não faziam ideia de qual era o mecanismo de ação, né? De por onde essas plantas agiam.
Eles também não sabiam as variações, né, de potência, então concentração de THC, concentração de CBD, o que causa, né, essas diferenças dos quimiotipos, e o aumento, né, do uso recreativo, junto com, na década de 60, né, essa intensificação da guerra às drogas. Isso criou um ambiente, né, muito complicado para pesquisa na área, e teve uma resistência significativa. Então, por isso, né, até hoje a gente encontra uma dificuldade para realizar essa pesquisa, mas, né, já está um pouco mais fácil, principalmente a partir da década de 90, que é quando é elucidado o sistema endocannabinoide. Então, a gente vê, né, o porquê que muitas patologias ainda não têm um corpo de evidência robusto o suficiente, né, como deveria ter pela utilização histórica, enfim, mas a gente não tem esses dados científicos porque não era permitido produzir ciência em cima da cannabis, né? Porque ela não era vista como uma planta que tinha propriedades medicinais. Bom, então a partir de 90 a gente vê aqui uma crescente, né, no número de publicações do PubMed com o termo medical cannabis, e a gente sabe que a tendência é esse número aumentar cada vez mais, né, porque a gente está descobrindo aí cada vez mais utilizações, né, formas, e a gente tem que estudar realmente essa planta para ver todas as potencialidades que ela apresenta, né? Então, essa curva só tende a aumentar e, consequentemente, né, o nosso arsenal de evidências também vai aumentar. Bom, o canabidiol, ele é o canabinoide, o fitocannabinoide mais conhecido, né, principalmente pelos seus efeitos medicinais e terapêuticos. O THC, ele já é mais conhecido, né, como a molécula que causa os efeitos psicoativos, né, o barato. E o CBD, ele vai agir como fosse um antagonista, né, entre aspas, do THC, ou seja, ele reduz esses efeitos, né, psicóticos e ansiogênicos que o THC causa. Além disso, ele mesmo, né, o CBD sozinho, não causa efeito psicoativo nenhum e também não causa dependência. Aqui, pessoal, quando a gente fala em efeito psicoativo, eu sempre bato nessa tecla, porque a gente vai encontrar por aí é muito comum a gente ver, né? O canabidiol não é psicoativo, o THC é psicoativo, então dividir essas moléculas, né, nessas duas categorias. Porém, quando a gente pega a etimologia da palavra, psicoativo é tudo que atua no sistema nervoso central. E se a gente, né, ver por essa perspectiva, o canabidiol, ele é sim psicoativo, porém ele não é psicotomimético, né, ou seja, ele não vai mimetizar, né, esses efeitos psicóticos e ansiogênicos de alteração de percepção que o THC causa. Mas, para ficar, né, mais fácil, a maioria, até artigos, a gente encontra como, né, canabidiol não sendo psicoativo, mas isso é só um parênteses. Eu acho que é importante a gente ter essa clareza, né, de conceito mesmo. E o canabidiol, então, ele também é muito conhecido pelo efeito medicinal, principalmente pelas suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e neuroprotetoras. Essas atividades fornecem ao canabidiol essa potencialidade de efeitos que são reconhecidos principalmente, né, no uso em epilepsia e em doenças neurológicas. Então, o canabidiol, ele pode ser neuroprotetor, ele também pode ser utilizado para diminuir a dor, para diminuir a ansiedade, como antidepressivo, como causar um vasorelaxamento, como um antioxidante. E também já existem estudos, né, in vitro que demonstram que o canabidiol é capaz de reduzir o crescimento das células tumorais e reduzir também a angiogênese atrelada a esse processo tumoral sem agredir, né, sem matar as células saudáveis. Então, a gente tem um potencial aí muito bom, né, para essa utilização terapêutica, além, né, dos efeitos anti-inflamatórios muito importantes do canabidiol.
Mas como que ele atua no nosso organismo? Então, a gente já viu que temos receptores canabinoides, desculpa, distribuídos amplamente, né, no nosso organismo, e eles estão aqui regulando uma série, né, de trocas que estão acontecendo, uma série de efeitos. Mas o canabidiol, ele não age principalmente por meio dos receptores canabinoides tipo 1 ou tipo 2. Por quê? Porque ele tem uma afinidade muito baixa a esses receptores. Então, a gente diz que a atividade farmacológica do canabidiol, ela se dá principalmente pela via indireta, né? Ou seja, ele não vai atuar diretamente nos receptores canabinoides tipo 1 e tipo 2, mas ele vai atuar indiretamente modulando o sistema endocannabinoide. Mas ele atua, sim, de maneira indireta, por mais que não seja a sua principal, né, atuação, ele age, então, como a gente comentou, como um antagonista do THC, ou seja, ele é um modulador alostérico negativo do receptor canabinoide do tipo 1, então ele age como um antagonista não competitivo do THC, já que o THC é um agonista do receptor canabinoide tipo 1. Só para a gente lembrar, então, o que é o modulador alostérico, né? A gente tem aqui as principais ações farmacológicas, então, o agonista total é aquele que, né, dá 100% da resposta, o agonista parcial, o que vai dar uma resposta menor do que o total, o antagonista, que é aquele que se liga ao receptor, mas impede as atividades, né, as ações dos agonistas, e o agonista inverso, que vai produzir um efeito contrário ao produzido pelos agonistas. Mas a gente também tem os agonistas não competitivos ou antagonistas alostéricos, que vão se ligar em um sítio alostérico diferente do sítio do agonista, ou seja, eles não vão competir pelo mesmo sítio de ligação, como no caso do antagonista competitivo. Mas mesmo assim, mesmo não competindo pelo mesmo sítio de ligação, essa molécula consegue impedir a atividade dessa. Bom, então voltando, né, o canabidiol, então, ele atua como antagonista do THC, mas ele atua principalmente por outras vias, não receptores canabinoides. Como? O canabidiol, ele vai inibir a recaptação celular da anandamida, que é um endocannabinoide, pelas FABs, que são as proteínas transmembranas responsáveis pelo transporte, né, dessas moléculas endocannabinoides da fenda sináptica para dentro da célula neuronal. O canabidiol também inibe a hidrólise da anandamida pela Fá, que é a enzima responsável pela quebra da anandamida, ou seja, essas duas atividades vão aumentar o aporte de anandamida na fenda sináptica. Além disso, o canabidiol também atua como agonista dos receptores RPV1, que é aquele receptor vaniloide, e 5-HT1A como modulador alostérico positivo, né? Então, aqui a gente vê bastante utilização em ansiedade, depressão. Também atua como antagonista dos receptores alfa-1 adrenérgicos e receptores opioides, também cada um com suas, né, atividades. Inibe a recaptação também da adenosina e atua no receptor órfão GPR55. Então, aqui a gente tem, né, resumido todas as ações do canabidiol que impactam, né, tanto nos receptores metabotrópicos, quanto nos ionotrópicos e até no receptor PIPAR, que é um receptor nuclear, né, intracelular. Bom, e a farmacologia? No Brasil, a via de administração permitida é a via oral ou por absorção oromucosa. A via oral, ela tem uma absorção aumentada quando o paciente está alimentado, principalmente com gorduras boas, então abacate, ovos, azeite, né? Por quê? O canabidiol, ele é uma molécula lipídica, né? Então, ele vai ser melhor absorvido em um recipiente, né? Que seja também lipossolúvel, né? Então, no nosso caso, é o óleo de coco, MCT,
que também vai facilitar essa absorção, e se o paciente também tiver em estado alimentado, principalmente com gorduras, essa absorção também é aumentada, a gente já tem estudo que comprova essa atividade. E é muito importante a gente entender isso, porque a metabolização do canabidiol é hepática, né? Principalmente pelo ciclocromo P450, a CYP3A4 e 2C19. Esse metabolismo, né, muito extensivo do canabidiol, quando a gente administra pela via oral, a gente tem uma perda muito significativa da biodisponibilidade. Então, a via oral é uma via que tem uma biodisponibilidade muito baixa por conta do efeito da primeira passagem hepático, né? Então, pela via oral, a gente tem esse efeito, né? Essa passagem primeiro no fígado para depois o medicamento ser distribuído, e isso reduz muito a biodisponibilidade do canabidiol. Por isso, a gente, né, indica, quando possível, fazer a administração, né, sublingual, né, ou por absorção dessa oromucosa, porque esse tipo de absorção, esse tipo de administração, né, ele evita o efeito de primeira passagem hepático, que não vai passar antes pelo fígado, né, e essa região é uma região muito irrigada, né, então essa absorção, ela acontece mais fácil e a biodisponibilidade também é maior. Então, o paciente usa menos produto, né, e tem também menos efeitos colaterais, porque está usando uma quantidade menor. Além disso, está economizando, né, porque quanto menos produto o paciente usa, é melhor para todo mundo. Bom, a excreção é pelas fezes e urina, né? E o canabidiol, ele pode se acumular em tecidos adiposos, porque ele é um fármaco muito lipofílico, né? Então, a eliminação desse fármaco, né, a farmacocinética dele pode ser alterada, principalmente em pacientes que têm, né, um grande volume de tecido adiposo, porque pode ter um acúmulo significativo nessas células. Sobre dosagem, pessoal, aqui é uma parte muito importante que todo mundo pergunta, todo mundo tem dúvida, todo mundo quer saber se existe uma regra, quanto para quanto quilo de peso, e isso não existe, tá, pessoal? Na medicina canabinoide, ela é uma medicina muito personalizada, muito individual. Desculpa. Bom, ela é uma medicina muito individualizada. Então, não tem, né, não existe aquela fórmula de bolo, né, não existe uma dosagem ideal para cada quilo de peso. Cada paciente é único, a gente vê que tem a medicina canabinoide, ela tem uma grande variabilidade entre as pessoas, entre as patologias, entre os olhos, entre essa absorção, né, então são muitas variáveis que vão interferir, né, nessa dosagem. Então, como é feita, né, como eu faço para atingir essa dosagem no meu paciente? Ela é feita de maneira a fazer titulações, né? Então, você inicia com uma dose baixa e começa a aumentar, né, devagar, até atingir a dose ideal para o seu paciente. Isso foi, né, confirmado em uma revisão sistemática do ano passado, né, que ela pegou todos esses estudos e ela viu que a faixa, né, de dosagem ativa do canabidiol nesses estudos tinha uma variedade de menos de 1 até 50 miligramas por quilo por dia. Ou seja, essa variação é muito, muito grande, né? Então, não faz sentido a gente colocar dentro de caixinhas, né? Principalmente porque a gente sabe, né, que ele é um fitofármaco, né? Então, ele vem da planta, tem essas variedades, né, variabilidades de absorção entre os óleos, a gente sabe que tem diferença, né, de concentração principalmente. Então, o indicado para realizar
essa dosagem, né, essa posologia, realizar, começar então com poucas gotas. A gente indica, como o Canamédios é um produto muito concentrado, a gente indica começar com 2 gotinhas, né, antes do paciente dormir, e aí fazendo o controle, né, 2 vezes ao dia, então de 12 em 12, e acompanhar esse paciente até ele encontrar, né, aquela dose ideal que consiga melhorar a condição dele sem exceder a dose, né, sem precisar de muito medicamento. Bom, então aqui, né, a mesma revisão sistemática. Não, essa é outra, desculpa. Essa é outra revisão sistemática, onde a gente mostra, né, que de quase 800 artigos, apenas 24 deles incluíam os parâmetros farmacocinéticos, né, em humanos. Então, a gente tem aqui, né, o período tempo de meia-vida, que a gente sabe que vai depender da via de administração, né, então, após a administração oral crônica, que é o que a gente usa para a finalidade terapêutica aqui no Brasil, entre 2 a 5 dias. A biodisponibilidade, como eu tinha falado, é muito baixa pela via oral, apenas 6%, porque tem um significativo metabolismo de primeira passagem, né, que no caso, quando faz a inalação, não acontece ao fumar. Então, a área sobre a curva, a concentração máxima, elas são dose dependentes, e a concentração máxima é alcançada durante os estados alimentados e principalmente com formulações lipídicas, né? Essa revisão foi feita com canabidiol, mas outro estudo relatou que a coadministração do canabidiol com THC em humanos não alterou essa distribuição farmacocinética no plasma. Então, a gente deduz que são, né, semelhantes. Esse outro artigo, né, ele é muito citado, muito importante, ele é um artigo de revisão, dando considerações práticas, né, na dosagem e administração de cannabis medicinal, e então ele corrobora, né, com o que a gente vem trazendo, como realizar essa dosagem. Iniciar com uma dose, então, modesta e ir titulando até encontrar a dose ideal, né. Lá nos Estados Unidos, eles têm até um bordão que é start low and go slow, ou seja, né, comece com pouco e vá devagar. Essa é a premissa da administração, né, da prescrição canabinoide. Bom, e a segurança do canabidiol? O canabidiol, ele é um fármaco muito seguro, com alto perfil de segurança, né? Nos estudos clínicos ele é bem tolerado, não apresenta potencial nem de abuso, nem de dependência. Porém, por ele ser um fármaco altamente metabolizado pelo citocromo P450, que é o principal metabolizador, né, do nosso organismo, a gente pode ter potenciais interações medicamentosas, algumas já conhecidas, né, como aumento, né, da biodisponibilidade do clobazam e outros fármacos e tem essa alteração na biodisponibilidade, para mais ou para menos. A gente tem também, né, uma lista muito grande, mas tem uma lista um pouco menor, né, que são os principais, que são essas principais interações medicamentosas. Depois, no fim, também a gente pode disponibilizar para vocês. Além disso, né, o canabidiol, ele, como eu falei no começo da aula, ele já foi demonstrado que ele afeta, né, as células tumorais, mas sem agredir as células sadias, o que também demonstra essa segurança. Voltando para as interações, eu esqueci de falar que isso não significa, pessoal, que eu não posso administrar o canabidiol em pacientes né, que têm polifarmácia, pacientes que tomam muitos medicamentos. Não, isso pelo contrário, né? A gente usa muito canabidiol em pacientes com polifarmácia para fazer o desmame das drogas, né? E muitas vezes o paciente fica, né, no final desse tratamento apenas com o canabidiol ou com o canabidiol e mais um fármaco alopático. Então, não é contraindicado fazer esse tipo de uso, porém, a gente precisa prestar atenção nesses medicamentos para ver se tem alguma alteração importante, principalmente em biodisponibilidade. Além disso,
As pesquisas até agora não demonstraram, né, efeito no desenvolvimento embrionário com o canabidiol, por isso ele é um fármaco altamente seguro. Outra característica, né, que faz não só o canabidiol, mas a cannabis como um todo, né, sendo ela utilizada para finalidade terapêutica ou, né, a uso adulto, com alto THC ou com baixo THC, nunca na história houve um relato de óbito por overdose de cannabis. E essa figura, ela elucida bem o porquê. Então, aqui os pesquisadores pegaram um cérebro de rato, né, que é usado para fazer pesquisa, e marcaram os receptores canabinoides tipo 1. Então, o roxinho é onde tem uma pequena quantidade de receptor canabinoide, aumentando, né, até o vermelho, onde tem uma alta densidade. E quando a gente enxerga, né, essa imagem, regiões que estão relacionadas com alguns sintomas que aparecem em condições onde a cannabis medicinal é indicada, então cerebelo, que controla movimento e equilíbrio, hipocampo, aprendizagem e memória, córtex, cognição, desordens afetivas, núcleo accumbens, gânglios da base, enfim, essas regiões a gente percebe que tem uma concentração mais alta de receptores canabinoides do tipo 1. Mas quando a gente vem aqui para o tronco encefálico, que é a região responsável pela manutenção das funções vitais, né, a gente vê que quase não tem receptor canabinoide do tipo 1, ou seja, é praticamente impossível uma pessoa falecer por overdose de cannabis, seja ela recreativa, né, que agora não é mais recreativa, é uso adulto, seja ela uso adulto ou uso medicinal, com alto THC ou com baixo THC, justamente por essa característica. E, para finalizar, falar um pouco do efeito comitiva ou efeito entourage, que é uma relação sinérgica entre todos os compostos encontrados nas plantas medicinais, inclusive na cannabis. Então, esse efeito, ele acontece quando a gente administra todos os compostos que tem na planta. Os principais canabinoides, THC e CBD, junto com outros canabinoides, né, que estão presentes em menores quantidades, como CBG, CBC, CBN, como eu comentei, tem mais de 150. Além disso, né, moléculas como terpenos e flavonoides, que são as moléculas que trazem outras características, né, como aroma, cor, e também tem propriedades farmacológicas importantes, né? Todas essas moléculas, quando elas são administradas em conjuntos, elas têm então esse efeito sinérgico, ou seja, a planta ela vai ter um benefício maior alcançado com uma dose menor. Então, você não precisa, né, administrar tanto fármaco, porque essa relação sinérgica entre esses compostos aumenta os benefícios dessa administração. E com isso, né, como a gente administra menos, né, uma dose menor, os efeitos colaterais também são diminuídos nessas preparações holísticas da planta, ou seja, preparações onde a gente tem todas essas moléculas juntas, que também são conhecidas, né, no caso dos óleos, como óleos full spectrum. Né? Esses óleos full spectrum são os que têm o espectro total da planta, e eles vão apresentar esse efeito comitiva ou efeito entourage, que já não acontece no caso das moléculas isoladas, muito menos nos canabinoides sintéticos. Aqui só para vocês verem, então, realmente como, né, muita gente fala, canabidiol é panaceia, se dá, se, né, ajuda muito, porque não melhora nada. E aqui a gente consegue enxergar bem, né, entender melhor como isso não é verdade e o porquê que o canabidiol ajuda em tantas patologias, né, porque que ele consegue atuar em tantas frentes, justamente pela modulação do sistema endocannabinoide, que é um sistema que regula todo o nosso organismo e está aqui, né, para regular essa orquestra toda que está acontecendo no nosso corpo, né? Então, só para a gente ter essa imagem, né, na cabeça e entender realmente que tudo está correlacionado, né? Então, a gente
atuando nesse sistema, a gente melhora o equilíbrio do organismo. Aqui também a gente tem, né, diversos efeitos farmacológicos já encontrados, né, em estudos, e aqui as respectivas referências, e então, né, nessas diferentes patologias, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, epilepsia, doença de Huntington, hipóxia, dor, ansiedade, depressão, câncer, náusea, enfim, doenças inflamatórias, né, uma infinidade, né, de patologias diferentes entre si, muito diferentes entre si, mas que cada uma tem um benefício terapêutico com a administração dessas moléculas. Aqui, então, qual é a qualidade dessas evidências científicas e para quais patologias? Então, como a gente conversou mais no começo da aula, a gente ficou um período muito grande sem poder pesquisar, né? E, além disso, esses estudos que são de qualidade de evidência nível A, que a gente conhece, né, estudos randomizados, duplo cego, controlado por placebo, com um N, né, significativo, multicêntrico, esses estudos, eles são estudos muito caros, e como a cannabis, né, canabidiol, eles são fitofármacos, né, eles vêm da natureza, eles não podem ser patenteados. Assim, nenhuma empresa pode ganhar dinheiro em cima dessa patente. E como esses estudos são muito caros, normalmente eles são financiados pela indústria farmacêutica, que, né, tem uma molécula, realiza a patente e faz os estudos em cima dela. Como no caso do canabidiol isso não é possível, né, da cannabis isso não é possível, a gente não tem investimento, né, nesses estudos, que são caros e não dão patente. Por isso, né, a gente tem alguns leques, né, algumas falhas, não falhas, alguma dificuldade, né, em ter estudo para, por exemplo, algumas patologias como Alzheimer, artrite, né, porque ainda não foram realizados esses estudos grandes e robustos suficientes para a gente, né, afirmar que essa evidência científica é conclusiva ou substancial. Bom, mas entendido isso, a gente vê que a gente não tem, né, só evidências pequenas, não, nós temos sim, né, evidências conclusivas e substanciais, principalmente, então, para dor crônica, náusea, insônia, esclerose múltipla, fibromialgia e epilepsia, que são, né, as patologias, algumas das patologias que têm indicação terapêutica dos fármacos também que foram, né, produzidos pela indústria farmacêutica. Mas, além deles, a gente também tem evidência significativa, moderada, né, mais significativa para dor não crônica, enxaqueca, autismo e ansiedade, doença de Crohn, cólon irritável, Parkinson, esquizofrenia, glaucoma e depressão. E, então, uma associação estatística, ou seja, um corpo de evidências não tão robustos para afirmar que esse medicamento é seguro e eficaz nessa indicação, para Alzheimer, osteoporose, artrite e transtorno bipolar. Ah, isso significa que não funciona para essas patologias? Não, como eu já disse, né, só significa que ainda não tem estudo robusto, né, nesse modelo que é conhecido, né, pela pirâmide de evidências para que a gente tenha essa evidência nível A conclusiva ou substancial. Mas a gente acompanha, né, pacientes, eu sempre dou o exemplo do Alzheimer, porque é o que eu mais acompanho, mais tive contato, né, que não tem tanta evidência robusta, mas a diferença, né, na qualidade de vida do paciente, a diferença, né, que a gente vê, a melhora na qualidade de vida é significativa, então a gente costuma, né, falar que não é porque não tenha essa evidência nível A que não funcione, né, muito pelo contrário. Bom, e aqui, para finalizar, como é feita a prescrição médica? Então, antigamente, era muito mais difícil, muito mais burocrático, tinha que preencher o laudo médico, falando tudo que aquele paciente já tinha feito, o que deu certo, o que não deu certo, por que você está prescrevendo cannabis. Enfim, era muito mais burocrático, além disso, tinha um termo de responsabilidade para assinar.
Porém, nesse ano, né, a partir da resolução dessa RDC 335 de janeiro de 2020, nada disso mais, né, é necessário. Então, a partir da resolução da Anvisa, dessa resolução da Anvisa, só a prescrição médica é necessária, né, para fazer a prescrição do canabidiol em formulário simples, né, não precisa ser formulário, né, para receita especial, contendo as seguintes informações: o nome do paciente, o nome do produto, Canamedes, a posologia e o quantitativo, que tem que conversar, né? Então, esse quantitativo é a quantidade de frascos que, desculpa, a quantidade de frascos que o paciente vai poder comprar, né? E ele tem que conversar com a posologia, porque aqui a gente sugere também, né, uma quantidade de 10 a 12 frascos, porque o paciente ele tem uma margem para comprar mais frascos, caso ele deseje, né? Porque como é um produto importado, às vezes, né, tem condições diferenciadas para quantidades maiores, e os pacientes acabam optando por fazer esse tipo de compra. Mas também não pode colocar, né, 200 frascos, porque aí pode dar algum problema, né, na hora do medicamento chegar aqui no Brasil, enfim, pode ficar retido. Além disso, né, a data, a assinatura e o CRM do médico, né, o carimbo. E aqui, para apresentar para vocês, então, acho que os representantes, né, já mostraram, mas a reforçar os produtos que a Canamedes, né, vende aqui no Brasil, que são óleos full spectrum, ou seja, que tem canabidiol mais THC, né, outros canabinoides, terpenos flavonoides, ou seja, que tem o efeito entorrage, tanto na forma líquida, né, em óleo, então em gotas, quanto na forma de gel cápsulas, né, para ir para administração oral ou administração oral sublingual. Mas a gente também tem, né, a apresentação canabidiol isolado, ou seja, a gente não tem nem THC, mas também não tem os outros canabinoides, terpenos e flavonoides, então não tem o efeito entourage, é só o canabidiol puro, né, 3.000 miligramas, aproximadamente 3 miligramas por gota, né, os dois frascos, esse também 3.000 miligramas de canabidiol, porém esse tem 0,3% de THC, que é a concentração permitida, e os outros canabinoides, né, que vão dar esse efeito entourage. Aqui, só para mostrar para vocês brevemente, os artigos, né, que a gente sempre está disponibilizando para os médicos, então, para a EcoGen é muito importante essa parte científica, né, de conhecimento, de informação, de divulgação da informação científica embasada. Então, aproximadamente aí uma vez por mês, a gente divulga um artigo, né, a gente lança um artigo falando sobre alguma patologia específica, né, então a gente já tem de Alzheimer, ansiedade, autismo, temos também um estudo de Parkinson, né, então esses estudos, eles têm, além da fisiopatologia, né, um pouco da doença, eles trazem, né, a relação do sistema endocannabinoide com essa patologia específica, além dos estudos clínicos e pré-clínicos que foram realizados com o canabidiol nessas patologias. Então, eu trago, né, em texto, em forma também, assim, de tabelas, essas informações, né, e as outros tratamentos que foram utilizados, enfim, são artigos que vale a pena vocês terem em mãos, né, sempre para ler, para consultar, para tirar alguma dúvida. Esses artigos estão em português, né, que é uma grande dificuldade que a gente tem, porque é muito difícil ter literatura, principalmente em língua portuguesa, então todo mês eu faço essa revisão, pego todos os artigos que tem na literatura e faço esse apanhado para facilitar, né, o entendimento aí
vocês. Combinado? Peçam, então, quem não tem esses artigos, né, que ainda não recebeu, pode pedir tanto para mim quanto para o representante que a gente envia. Eu também estou criando, né, uma pasta, vou deixar até no meu Instagram, mandar para vocês por e-mail, tentar deixar uma pasta, né, disponível com todos esses artigos, mas por enquanto a gente manda separado, né, por e-mail para vocês esse material. Então é só pedir para os representantes. Certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção. E eu estou disponível, né, para qualquer dúvida, para ajudar vocês, né? Também estou disponível aqui nas redes, então no LinkedIn eu também disponibilizo esses artigos, né, eles estão todos lá na minha página do LinkedIn. No Instagram também eu estou, né, diariamente trazendo informações relevantes sobre cannabis medicinal e meu e-mail, Canamedes de contato, caso vocês, né, tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato comigo.